Então fica aí a minha pergunta. A religião, o cristianismo só trouxe benefício na história da humanidade? Vou começar pelo cristianismo, né? A palavra cristianismo vem de Cristo, mas também pode ser associada à cristandade, à forma de organização religiosa, institucional daqueles que se colocaram como seguidores de Cristo. Então, se eu for olhar para Jesus, Jesus ele não feriu, não incentivou conflitos, pelo contrário, ele foi crucificado, cremos como cristãos que ele ressuscitou, ensinou os seus discípulos a não resistência, aqueles que eram mais discriminados, os leprosos, que ninguém deles se aproximava, ele os tocou para curar. Jesus conversou publicamente com a mulher samaritana, apareceu ressuscitado às mulheres primeiramente, que não podiam naquele tempo ser testemunha em processo, ele as fez testemunha de sua ressurreição, acolheu as crianças que eram colocadas no direito romano, por exemplo, na mesma condição que os escravos. Jesus acolheu os desprezados, os desvalidos. Jesus ensinou uma ética do amor, e eu acredito que uma pessoa lendo os evangelhos, vendo o que Jesus realmente ensinou, não poderá achar que tudo o que ele disse em termos éticos e tudo o que ele fez não seja um bom modelo para a sociedade. Agora, infelizmente, muitos daqueles que defenderam o cristianismo, né, e a instituição, as instituições que surgiram, cometeram coisas inaceitáveis, como guerras, como as cruzadas, muita hostilidade para com os judeus, esquecendo-se inclusive que Jesus era judeu, que os apóstolos eram judeus. Usando né? o viés religioso. Né? Usando o viés a religioso, religião, né? Dizendo que porque os judeus crucificaram Jesus deveriam ser hostilizados, quando na verdade os apóstolos que pregaram o evangelho aos gentios eram judeus, a igreja começou em Jerusalém e tal, e Paulo fala que nós somos até devedores dos judeus. Ele fala às comunidades cristãs dentre os gentios que elas deveriam ajudar os pobres de Jerusalém, porque eles já haviam feito muito por eles, lhes trazendo o evangelho. Mas houve essa deturpação posteriormente, né, cruzadas para promover batalhas e guerras e tal, inquisição, inúmeras coisas desse tipo aberrantes. Mas a grande questão é que quem criticou essas coisas, criticou em nome do cristianismo. Porque dentro do paganismo, essas coisas aí que aconteceram de forma errada dentro da cristandade, aconteceram de forma muito pior dentro do paganismo. Há exemplo, por exemplo, das arenas em Roma, em que, por exemplo, cristãos eram colocados para serem mortos pelos animais, pessoas lutavam, no caso, os gladiadores até a morte, coisas bárbaras, filhos eram abandonados em cima das montanhas para morrerem porque os pais não queriam criar, todas essas coisas que existiam, filhos sacrificados ao deus Moloque, recém-nascidos, para queimar em cima daquele ídolo. Então, existiam coisas aberrantes no paganismo. A cristandade proporcionalmente errou menos, mas de um certo modo errou mais porque tinha mais conhecimento, por causa do modelo e do exemplo de Cristo. Mas a questão é que foram cristãos que criticaram essas deturpações para haver uma autocorreção. É o que eu digo, o cristianismo ele teve representantes ruins, que fizeram coisas erradas, mas ele tem remédio para os seus próprios problemas, porque ele tem os princípios para autocorreção. A religião no mundo, claro, ela envolve guerras, envolve coisas ruins, mas a grande questão é, se não fossem essas religiões, as guerras existiriam da mesma forma? Existiriam, porque quando as guerras acontecem, tem motivos políticos, motivos de dominação, e a religião é apenas um pretexto utilizado, né? O comunismo era ateu, mas promoveu inúmeras guerras no mundo e fez atrocidades, principalmente na época de Stalin. O nazismo tinha uma religião panteísta, uma religião nacional, uma religião política, e quantas atrocidades promoveu, né? Então o homem, ele é corrupto, a Bíblia o diz, o cristianismo assegura, e sendo corrupto ele é capaz de deturpar as melhores coisas,
e entre elas o cristianismo.